Olá, terceiro AFD, terceiro BFD, disciplinas Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Nos vídeos anteriores, eu trabalhei alguns sociólogos com vocês, né? Começamos o ano falando de filósofos e depois partimos para os sociólogos, de Comte, Durkheim e recentemente Weber. Hoje eu vou continuar falando de sociólogos. Esse vídeo e mais alguns será sobre o mesmo tema. E o autor de hoje é Friedrich Engels, um autor que eu creio que vocês já tenham ouvido falar muito dele nessa altura, né? Afinal, já estão no terceiro ano que vocês estudam a sociologia como disciplina do eixo comum, e agora com fundamentos vão ter esse reforço para entender um pouco mais sobre o pensamento desse sociólogo alemão, de como contribuiu para o nosso pensamento atual, das questões que o envolvem. Muitos de vocês ouviram falar do Engels como se fosse um adjuntor assim, do Karl Marx, né? Eles fizeram uma relação muito conhecida por toda a história da filosofia, da sociologia, enfim. Influenciaram progressivamente toda a história a partir do século XIX. E aí tivemos a Revolução Socialista Russa, tivemos a Revolução Cultural Chinesa, a Revolução Cubana, enfim. As suas ideias estiveram na proa durante todo o período que compreendeu o século XIX, mas principalmente no século posterior, século XX. A forma como Engels e Marx viram a sociedade e as possibilidades de mudança de governo e muito impactaram. Então, seja para fazer críticas ao sistema proposto por eles, que doravante foi chamado de sistema de pensamento marxista, ou seja, para gostar ou não desse regime, desse modo de pensamento, é fundamental conhecer. Bom, eu tenho um método que eu tenho trabalhado com vocês que eu pretendo manter. Eu abordo algumas obras, as principais obras do autor, que eu li, resenhei, e mandei uma apostila paginada para vocês. O título é Friedrich Engels, autor 11. Então, conforme eu for comentando o que o autor escreve, basta você acompanhar para que você possa entender. Vamos lá, então. Primeiro, eu queria deixar algumas ressalvas. Eu estou explorando o pensamento do autor. Se faz necessário despir, então, de qualquer preconceito para entender um autor, seja ele agradável ou não, goste ou não dele, é necessário que você desprenda um tanto desse conceito. Então eu vou ler a obra como se eu estivesse incorporando realmente o autor, conforme tenho feito com todos os outros, né? Seja um autor mais conservador, como Comte, seja um autor mais radical, como Engels e Marx. Muita gente, então, conhece o pensamento do Engels. Quem é o Engels? Tá junto com o Marx. De fato, o pensamento deles é um pensamento indissociável, ou seja, eles fizeram uma parceria. O primeiro livro que eles escreveram, não vou comentar com vocês, mas só a título de informação, foi A Sagrada Família, e eles se encontram em Paris e fazem uma parceria que durou durante toda a vida, até quando Marx vai morrer em 1883. E como que ficou essa parceria? Bom, conforme eles foram explorando novas possibilidades de mundo, conforme eles foram... o que dá para fazer? Qual que é a nossa sociologia? Qual sistema político nós defendemos? O Marx ficou incumbido de desenvolver uma teoria mais fundamentada no que viria a ser os livros de O Capital, né? Um livro que o Marx não terminou de publicar, ele morreu antes de terminar. E o Engels seria responsável por fazer análises mais breves da sociedade. Então, se você for comparar as obras do Engels com as do Marx, são obras diferentes em vários sentidos, né? Tem a mesma linha teórica, mas tem algumas diferenças estruturais e formais. O Engels escrevia para responder um crítico de algum jornal, escrevia para responder alguém que falava mal do escrito do Marx, escrevia diante de uma análise de uma situação X. Por exemplo, a primeira obra que nós vamos ver, a situação da classe operária ou trabalhadora da Inglaterra, é uma análise sociológica breve. O Engels tinha um escrito mais curto, mais direto e mais claro. O Marx tem um escrito mais denso, mais longo, e
e a diferença de tamanho, de extensão das obras é muito grande. Por exemplo, falando em A Sagrada Família, o Engels fez 20 páginas, o Marx fez mais de 300. Então essa é a grande diferença. Ele nasce em 1820. Para a época, nós podemos dizer que ele é um burguês, tá no seio do Império Alemão ali, né? E o curioso é que ele é alguém, filho de um proprietário de uma indústria têxtil, de um coproprietário. Teria tudo para seguir a carreira do pai, dono, administrar as empresas do pai, mas ele acaba nascendo na Alemanha, e a Alemanha, como vocês já sabem, era um polo de pensamento. Se não tinha tanto desenvolvimento tecnológico, estava mais atrasado em relação à Inglaterra, mas o pensamento ali florescia há muito tempo, né? A Alemanha de Kant, a Alemanha de Hegel, a Alemanha dos neo-hegelianos, os hegelianos de direita. Então é um contexto bem complexo. Eu vou dar essas definições mais técnicas quando eu for falar do pensamento do Marx, que é o próximo. No Engels eu vou ficar mais raso, tá? Mas então, assim, ele na Alemanha ele começa a se envolver junto com esses pensadores revolucionários, com proletários, querer defender modernização no sistema dos trabalhadores da empresa do pai. E o pai, como um cara rico, um cara de posses, o que ele pensa? Poxa, se eu deixar meu filho aqui junto, ele vai se perder. Esse menino podia simplesmente assumir os meus negócios e viver bem, fazer o que é correto, tá se perdendo. Então o Engels ele é visto pelo pai ali como se fosse alguém que está deixando os ensinamentos. Primeiro que ele era pietista, ele era religioso, tinha uma religião muito forte. E conforme ele se envolve com esses grupos, ele já deixa a religião de lado e iria se direcionar até se converter futuramente ao socialismo. Então o pai tem uma ideia, quer saber? Eu vou tirar ele da Alemanha, a Alemanha está tendo muita influência negativa para o meu filho, e vou mandar para outro lugar. Vai mandar para onde? Eu vou mandar para Manchester, lá na Inglaterra, onde eu tenho mais uma fábrica para cuidar. Então o pai faz ele sair da Alemanha e manda ele para Manchester, achando que ia se livrar disso. Bom, vou fazer uma comparação chula aqui, só para você entender, né? Afinal é uma aula em nível médio, não é em nível superior. Pensa assim, hoje em dia não tem aquele filho lá, não tem aquele filho burguês, aquele filho de um pai de classe média alta, o pai e a mãe são médicos, ganham muito bem, e todo mundo fica projetando no filho o quê? Bom, se nós dois somos médicos, temos uma condição de vida boa, ou somos pequenos burgueses, para usar o termo da época, tem um mercadinho, tem alguma propriedade, e aí você espera que o teu filho vai seguir o mesmo caminho, mas o bendito diz para você assim, eu não quero isso, pai, eu quero fazer filosofia, por exemplo. Um título de comparação seria mais ou menos isso. Alguém que vem de uma classe média alta para rica, enfim, e acaba negando esses princípios e se integrando a elementos diferentes, a forma de pensar diferente. Então, ele rejeita essa formação do pai e vai procurar o seu destino na outra cidade e é enviado para Manchester. Bom, a rigor a biografia dele bem sintética era isso, né? Tá ali na página 1, eu passei para vocês sobre a biografia. Ele tem uma influência decisiva, como eu disse para vocês, na vida de Marx. Ele custeou Marx durante muito tempo. Então, falando de maneira categórica, o Marx não tinha uma residência, não tinha trabalho fixo. O trabalho do Marx durava muito pouco, ganhava muito pouco, não era o suficiente para se sustentar. Então o Engels deu uma grande ajuda para o Marx sobreviver durante todo o período que ele produzia. O Engels era alguém que tinha contato com a classe operária, porque ele, diferente do Marx, né, o Marx escrevia na Alemanha, longe de todo mundo. O Engels não, ele tinha funcionários. E quando ele vai para Manchester, só para finalizar a história da biografia, o curioso é que o pai tira ele da frigideira, para usar um jargão português aqui, né? E joga no fogo, porque em Manchester ele conhece uma operária, que viria a ser sua esposa, a Mary Burns, e ele é um burguês durante o dia, ou seja, cuida da fábrica do pai durante o dia, e à noite percorria os bairros operários para ver a situação dos trabalhadores.
e é dali que nasce essa conversão plena ao socialismo e a negação do regime de propriedade, negação dos efeitos benéficos, né, entre aspas, que a Revolução Industrial Inglesa de 1730 teria proporcionado. Então o Engels ele vê que existiam duas realidades distintas, né? A realidade do burguês, que era dono dos meios de produção, ali na Inglaterra, um país industrial, e a realidade dos proletários. De tal forma que a nossa primeira obra, que eu vou comentar com vocês no próximo vídeo, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, foi cunhada no Corpo a Corpo. Então ele é um burguês de dia, trabalha na fábrica dos pais, enfim, tem uma vida bem estável, e de noite vai com Mary Burns, que é uma agitadora operária, percorrer os bairros. Esses bairros que são úmidos, que são com moradias irregulares, que eu vou mostrar para vocês como que é essa situação. Aí uma conversão total ao socialismo. O Engels torna-se socialista muito primeiro que Marx, apesar de ser 2 anos mais novo que o Marx, ele torna-se socialista, torna-se ateu e vai fazer um diagnóstico da sua época. É um dos autores que tem um diagnóstico mais preciso sobre os efeitos da Revolução Industrial Inglesa naquele país que se julgava iluminista, que se julgava a grande pérola, né, da Europa. Bom, eu creio que nesse primeiro vídeo tenha sido essa biografia dele. Falei para vocês que ele era um burguês, que poderia seguir a carreira, seguir a herança que o pai tinha para ele, né, de uma forma geral, que ele abandona essa herança, abandona teoricamente, vai se afastando do pai cada vez mais e se vinculando às classes operárias, e dali vai construir sua produção. Faltou, talvez, para dar um pulo e minimizar a biografia de Marx, quando eu for falar dela, ele é o cara que foi o herdeiro, ele não foi só o sócio do pensamento marxista, né? Tudo que é produzido por Marx e Engels tem 4 mãos: Manifesto do Partido Comunista, a Sagrada Família. O Capital é um livro de 3 volumes, gigantesco, né? Praticamente 3.000 páginas escritas. O Marx morre em 83 na Inglaterra, vou contar com vocês a biografia dele bem específica, e ele não consegue terminar de escrever o Capital. Então o volume 2 e o volume 3 do Capital é do Engels. O Engels viveria até 1895 e foi responsável por manter o pensamento marxista a partir de 83 até 1895, respondendo críticas, reformulando suas teorias. Então ele não é apenas um acessório ao Marx, ele é um pensador que pensa tanto quanto, com a diferença que o Engels é mais direto, que o Engels tem uma escrita mais palatável, e que para ler Marx já é outra história. Você precisa ter alguns conceitos, você precisa ter uma noção mínima de sociologia, de filosofia, de história, senão você não lê o Marx, né? O Engels, eu recomendo as obras que eu comentar aqui. Qualquer uma delas você pode abrir, ler e entender tranquilamente. Falaremos então nos próximos vídeos a situação da classe trabalhadora na Inglaterra de 1845, para a questão da habitação, sobre a transformação do macaco em homem, do socialismo utópico ao socialismo científico, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, anti-Dühring e o socialismo jurídico. Eu falei bastante obras, não se assustem, são obras pequenas demais, então são pequenas obras que dá para comentar rapidamente, com exceção de o anti-Dühring, que tem 450 páginas. Ok? Próximo vídeo, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra.